módulo 10, o último módulo. Lembrando a você que sempre que quiser, você pode colocar pausa, parar, meditar, ler, voltar. Esse material está à disposição. Performance. Eu queria, antes de tudo, lhe dar duas referências. A primeira, todas as duas traduzidas em português. A primeira, o livro Em Busca de um Teatro Pobre, de Jerzy Grotowski. A segunda, O Teatro e Seu Duplo, de Antonin Artaud. O teatro mudou em sua estética e suas metas. O ator já não tem mais que fazer o trabalho do ator sobre si mesmo, segundo Stanislavski. O teatro, muitas vezes, distancia-se da ideia de um papel concebido psicológica e mimeticamente. Nem sempre o ator tem que imitar o mesmo, representar uma personagem. Nós estamos mais na estética, hoje, em 2020, da pura imitação. O ator define as suas próprias convenções, certo? Por exemplo, mostrar mecanismos sociais, Bertolt Brecht, enfocar apenas um aspecto, um objeto, permitir outro tipo de identificação. De ator a performer, um assunto importante. Ser um performer significa ser si mesmo, ao invés de representar um papel. B, apresentar ao invés de representar. Conseguir executar diferentes tarefas técnicas, cantar, dançar, praticar esgrima, etc. 3. O ator sempre deve ser considerado na performance, mise-en-scène, e também sintonizado com uma sociedade em mudança, isto é, pandemia, com uma plateia em mudança. 4. O ator contemporâneo está cada vez mais envolvido no processo de dirigir, ensinar e até mesmo conceber a performance como um todo, na assim chamada criação coletiva. Assim, os limites do ator, entre o ator, diretor, dramaturgo e cenógrafo, estão borrados. 5. O estatuto do ator na dramaturgia também muda. O ator já não narra o texto como um papel, a partir de seu ponto de vista, mas às vezes atua como narrador. As categorias tradicionais de imitação, mimeses, e de narração, diégeses, são desafiadas. Atuar e narrar funde-se em uma instância que pode tanto ser ator como narrador, às vezes chamado de narrador. E dessa maneira o performer oscila entre um ator dramático e um contador de histórias épico. 6. Mesmo quando não é denominado criação coletiva, dramaturgo e diretor às vezes tendem a se tornar a mesma pessoa. Os atores já não seguem as instruções de um diretor. Há uma ida e vinda constante, assim, entre a escrita e a encenação, entre inventar uma situação para os atores e colocar palavras na boca deles e vice-versa. Os atores podem ser a
fonte do discurso, com seus improvisos. E, posteriormente, transformar-se no intérprete do texto dramático do dramaturgo. Então, esse assunto do ator ao performer é relevante. Hoje em dia, na performance, experimentamos o ator de maneiras diferentes, muito mais ricas do que antes. Os atores já não são apenas intérpretes, leitores do texto. Muitas vezes tornaram-se responsáveis por uma nova experiência do espectador, por novas maneiras de olhar para um texto, de produzir diferentes interpretações, ou simplesmente desfrutar o teatro de outra maneira. Por exemplo, no teatro interativo, ou na performance individual, o ator fala seu nome, faz perguntas pessoais, responde a perguntas do espectador, como se mesmo como uma pessoa imaginária. A ideia já não é mais transmitir uma mensagem, um texto, caracterizar uma pessoa, mas criar uma experiência, eu diria, única, nova, inesperada para o espectador. E eu te convido a isso. O espetáculo texto, por exemplo, é apenas um pretexto para uma experiência pessoal. O teatro torna-se uma terapia ao invés de uma experiência estética. Outras experiências com estilos de atuação, que incluem o estilo não atuação, os performers falam sobre si, sobre sua vida pessoal. Os atores primeiro dão a impressão de que falam diretamente para nós e que são como nós, espectadores. Eles estão tentando negar que esteja de fato atuando. Poderíamos definir a atuação como algo com o qual pode se brincar. Exatamente. O teatro para Grotowski é uma arte carnal. Jerzy Grotowski. Por isso, o corpo precisa quebrar suas resistências. O corpo é material psíquico. Ele diz que a ação física deve apoiar-se sobre associações pessoais, sobre suas baterias psíquicas, sobre seus acumuladores internos. O essencial é que tudo deve vir do corpo através dele. Antes de reagir com a voz, deve-se reagir com o corpo. Se pensa, deve-se pensar com o corpo inteiro através das ações. O gesto do ator não deve ilustrar, mas realizar um ato de alma através do seu próprio organismo. Como Artaud, Grotowski busca encontrar os vários centros de concentração do corpo para as diferentes formas de representar, procurar as áreas do corpo que o ator sente, algumas vezes como suas fontes de energia. O ator, para Grotowski, é um homem que trabalha em público com o seu corpo, oferecendo publicamente. Por isso, se esse corpo se limita a mostrar o que é, ou seja, se limita a demonstrar algo que qualquer pessoa pode fazer, não constitui um instrumento obediente capaz de criar um ato espiritual. Daí a importância que ele dá ao desenvolvimento de uma anatomia especial para o ator. Desenvolver essa anatomia é necessário. Ordem, harmonia e disciplina. Pois esse trabalho exige
que você se lance em algo extremo, um tipo de transformação que pede uma resposta total de cada um e cada uma de vocês. Isso é algo que vai além do significado de teatro. E é muito mais, é um ato de viver, é um caminho de existência. Isso são algumas reflexões sobre outros mestres, como Antonin Artaud, poeta, dramaturgo, homem de teatro, Jerzy Grotowski, Eugênio Barba, que vocês podem buscar e procurar, que vão alimentar, sem dúvida, a construção da cena de cada um e cada uma de vocês. Eu estou sugerindo a vocês não cristalizar uma maneira de elaborar esse ato, esse ritual com o público, mas de ir caçando, fuçando, catando informações das mais diversas, no mundo afora, como aqui no Brasil. Bom trabalho, excelente construção de cena para cada um e cada uma de vocês.